primeira renda com design foi durante a universidade no programa de bolsa de tutoria. Então, era um valor ali aproximado de R$ 320. Hoje a minha renda já me deu de retorno ali cerca de 12 mil no mês. E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Quando eu comecei esse canal, eu me comprometi comigo mesma em falar coisas que eu queria saber desde quando eu era estudante e tava ali começando na profissão. E o intuito aqui é sempre ajudar meus colegas de profissão com informações que hoje eu tenho, já estando no mercado de design há alguns bons anos aí. E hoje o vídeo vai ser sobre como que eu comecei a ganhar dinheiro com design e desde a minha época da faculdade até hoje que eu consigo sobreviver com uma renda bem legal. Então, sem muitas delongas, preciso fazer um disclaimer aqui, falando para vocês que cada pessoa vai partir de uma realidade diferente. Talvez para você começar na profissão seja mais difícil do que foi para mim. E talvez seja mais fácil dependendo da condição que você tem. De onde você mora, de como você está estudando design, da sua renda, da sua classe social, de onde você começa. Essa vai ser a minha experiência, né, de como que eu fiz, com dicas que talvez você vai conseguir utilizar independente de onde você está começando, mas saiba que cada trajetória é muito individual. A minha história não é para você se comparar e se sentir mal ou se sentir bem, mas para você talvez ter alguma referência de como pode ser e utilizar o que for devido para sua realidade e que você conseguir aplicar. Vou tentar também deixar algumas dicas de forma geral para que você consiga aplicar na sua realidade, mas saiba que muitas vezes você vai partir de um lugar diferente do meu e tá tudo bem, isso é normal. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, algum dinheiro com design, foi na faculdade ainda. Eu estudei na Federal da Paraíba, se você ainda não assistiu, acho que tem alguns vídeos aqui sobre a minha trajetória, mas a minha primeira renda com design foi durante a universidade no programa de bolsa de tutoria. Então eu fazia tutoria com outros alunos, então era meio que uma professora de horário contra horário, né, de uma matéria lá, e eu recebia uma bolsa da Federal para isso. Então era um valor ali aproximado de R$ 320 para dar essas 2 aulas por semana. Então tinha um horário que eu ia lá na sala de aula, ficava lá disponível para os alunos que queriam tirar alguma dúvida daquela matéria. Tive que fazer um processo seletivo, né, para ser selecionado para essa vaga, porque as vagas com bolsa eram sempre muito concorridas, então a gente tinha que fazer uma prova lá e eram 2 tutores por matéria, de algumas matérias só. Então eu ganhava ali em meados de 2017, 2018, R$ 320 era o valor que eu tinha por mês. Claro, né? Minhas despesas eram pagas pelos meus pais, mas esse foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o design. E para começar a ganhar esse dinheiro, então eu tive que ter algum tipo de habilidade e passar em alguns processos seletivos para conseguir. Teve vários outros que eu não consegui, foram outras pessoas que passaram, mas eu queria muito porque eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, né? Eu não tinha mesada, eu não tinha nada, então era o único jeito de eu comprar coisas para mim, ter algum tipo de dinheiro ali para gastar com qualquer besteira que fosse. Foi muito importante esse passo para mim, para que eu começasse, né, a ter algum tipo de retorno com o meu trabalho, de certa forma. E aí, em paralelo, durante a faculdade ainda, eu procurava alguns trabalhos, né, de freelance para fazer, mas sempre foi muito difícil, eu não entendia como conseguir cliente. Foi bem complicado assim nos primeiros anos para ganhar qualquer coisa que fosse trabalhando com design. Com o tempo, mais pro final da universidade, eu conseguia alguns trabalhos de freelance, mas era muito pouco. Obviamente eu cobrava muito pouco, porque eu também nem sabia direito o que eu estava fazendo. Eu tinha um conhecimento teórico ali, mas um projeto da vida real, ele exige um pouco mais de complexidade. Então eu estava aprendendo a entregar esses materiais ainda. E eu cobrava ali para fazer uma logo, identidade visual, sei lá, R$ 500, R$ 400. Naquela época ali, em meados de 2018, 2019 também, que foi quando eu me formei. E aí, quando eu saí da faculdade, eu me formei no final de 2019, teve pandemia logo em seguida. Então eu tive somente alguns meses ali de formada e eu não tinha nenhum trabalho, né? Eu não consegui nenhum estágio na faculdade, eu não consegui nenhum trabalho formal. Então foi uma época bem complicada, não conseguia nada, era muito difícil. Tudo que era trabalho de design gráfico, que era o que era mais próximo ali, era muito concorrido, porque tinha muita gente ali no meu entorno que
estava na mesma faculdade e eu não conseguia me destacar, né, de nenhuma forma. Não sabia também muito bem o que fazer. Com a pandemia, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais, num supermercado. Então, nesse ato aí de ganhar dinheiro com design, que eu não estava ganhando nada, eu comecei a trabalhar em outra coisa, né? Então, eu ganhava ali um salário mínimo, mais ou menos, para trabalhar na empresa como caixa do supermercado. Então, era das poucas coisas que funcionava na época da pandemia. E eles precisavam de alguém lá e eu trabalhei por quase um ano na empresa. Nesse meio tempo, eu fiz mais algumas identidades visuais, fiz mais algumas logos, essas coisas que era o que eu conseguia fazer. E eu fechei um contrato com uma empresa, foi uma indicação de uma dessas identidades visuais que eu fiz para um escritório de advocacia da irmã de um amigo meu. Então eu fiz um redesign ali da logo. E aí, pai de um desses sócios, desses advogados, tinha uma empresa de refrigerante lá na minha cidade. E aí eles estavam abrindo um marketplace B2B para vender para outras empresas, enfim. E eles precisavam de social media, alguém que mexesse com essa parte de design gráfico, de logo, fazer banner para o site e por aí vai. E eu consegui fechar um contrato com esse pessoal, era o valor de R$ 1.600 por mês que eu cobrei para fazer isso daí. E foi a primeira vez que eu consegui realmente trabalhar com design ganhando um valor, de certa forma, considerável, assim, na época, né? Era mais ou menos o que eu já ganhava no supermercado. Em paralelo, eu continuava pegando freelas, né? Eu trabalhei de garçonete, eu trabalhei com outras coisas aleatórias, porque eu precisava de dinheiro, né, para poder fazer minhas coisas. E o design ainda não sustentava a minha vida, mas que fosse uma vida muito barata, né? Porque eu ainda morava com os meus pais e não precisava subsistir só do que eu trabalhava. Com o tempo, esse contrato, né, com essa empresa não durou muito tempo, acho que foi menos de um ano. Também eu era muito inexperiente, né? Eu também tinha pouca iniciativa para fazer coisas diferentes do que era pedido, então acho que por isso também foi um contrato que não durou muito tempo. A primeira dica que eu tenho para deixar para vocês é: guardem dinheiro. O que vocês ganharem em freelance, o que vocês conseguirem fazer de trabalho por fora, lembrem sempre de guardar um pouco daquele dinheiro, sabe? O máximo que der. Por quê? Todas as minhas viradas de chave ali, de conseguir uma vaga melhor, um trabalho melhor, dependeu de algum tipo de investimento. Seja ele em educação, seja ele em algum evento, seja ele em qualquer coisa que fosse. Dependia muito de um investimento que precisou partir de mim. Então, eu fico muito feliz que eu tinha essa mentalidade de guardar dinheiro naquela época e eu conseguia aproveitar essas economias para poder investir no que me desse retorno. Nessa época eu não aguentava mais trabalhar no supermercado, era horrível para mim. Assim, eu não tava fazendo nada do que eu queria, era muito pesado, trabalhava de final de semana, trabalhava muito. E eu sentia que eu não tava avançando na minha profissão, porque eu não tava trabalhando com ela, né? Só que como eu fiz algumas economias, quando apareceu para mim a oportunidade de fazer o Design Tank, é um curso, uma imersão que acontece aqui na Serra Gaúcha. Na época eu morava em João Pessoa ainda, mas apareceu essa oportunidade e eu tive como investir nessa imersão, porque teve o custo do curso, teve o custo das passagens, hospedagens e tudo que veio ao redor disso, e eu tive como bancar. Foi dividido em milhões de vezes, né? Eu gastei todas as minhas economias com isso, mas foi o que me fez conseguir as minhas outras vagas de emprego. E aí a segunda dica que eu quero deixar é: se você tem a disponibilidade, participe tudo o que puder ao redor da sua profissão. Então, evento, feira, qualquer coisa que tiver. E a minha maior dica é: se esse evento é pago ou não, tanto faz, mas aproveite para falar com as pessoas, conectar com as pessoas, conhecer, perguntar. Para quem já tem mais experiência que você, criar relações, porque foram essas relações, foram essas perguntas que me fizeram aprender alguma coisa para conseguir outra vaga, outra oportunidade, outro trabalho. Então, quando eu fiz o Design Tank, que eu voltei para João Pessoa, eu já estava com uma percepção de mercado muito melhor sobre o que dava para fazer, sobre o que não dava para fazer, como abordar, como conseguir uma vaga, porque eu já vinha de um tempo que eu distribuía um monte de currículo e ninguém me chamava, mandava currículo para ser atendente de loja e nem isso tinha vaga. Então, foi através desse evento e foi através de falar com pessoas que sabiam mais do que eu já tinham mais experiência, que eu consegui trocar de vaga, e aí eu consegui falar com um ateliê de móvel provençal para bebê, lá em João Pessoa, e fiquei como atendente mesmo, né? Então eu respondia clientes e tudo
tudo mais. Então era uma oficina de móveis, assim. E naquela época eu ganhava quanto? Eu ganhei menos do que eu ganhava no supermercado. Então eu ganhava ali cerca de R$ 1.300, R$ 1.400 e só. Então todos esses eram trabalhos informais que eu consegui, mas era a única fonte de renda possível para mim na época, né? Foi o que deu para fazer. Com os mesmos aprendizados e ensinamentos do evento, comecei a prospectar e mandar mensagem para a fábrica que eu trabalho hoje, que é a ADM. E aí eu mandei o currículo para eles, mas foi através das pessoas que eu conheci no evento. Então essas conexões foram muito, muito, muito importantes para mim. Foram essas dicas que essas pessoas me deram, que hoje é o que eu tento fazer aqui com esse canal, que me fizeram conseguir uma outra vaga. Eu consegui apresentar o meu trabalho melhor. A indicação, ela foi muito valiosa também. Então eu consegui o trabalho na ADM. Quando eu entrei na ADM, eu entrei para ganhar mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava naquele ateliê provençal, né? Era um período de experiência, apenas 3 meses, mas eu sabia que a minha falta de experiência na parte fabril pesava muito para eu não ter currículo para conseguir entrar em outras vagas. Então eu sabia que eu teria que ganhar um pouco menos por um tempo para conseguir ganhar mais depois. Não adiantava, né? Eu não estava conseguindo vaga nenhuma, então não dava para eu exigir grandes salários e eu também não tinha experiência suficiente para argumentar, né, sobre o que eu poderia ou não ganhar. Então, para quem não tem nada, qualquer coisa tá servindo. E que, claro, o meu trabalho na ADM não era qualquer coisa, já era um avanço muito, muito bom, porque lá eu tinha perspectiva de crescimento. Então, quando eu falei para o chefe lá do Ateliê Provençal que eu tinha uma oportunidade no Rio Grande do Sul, que eu ia precisar sair e tudo mais, ele quis aumentar o meu salário, para, assim, aumentar coisa de 300, 400 reais. Só que eu sabia que lá eu não tinha a possibilidade de crescimento. E já aqui eu tinha um polo moveleiro, era uma empresa maior, eu sabia que eu ia aprender muito mais. Então, para mim, valeu muito mais a pena ganhar a mesma coisa em outro lugar, mas com uma perspectiva de crescimento, do que ficar naquele lugar que não era tão legal assim, e que eu sabia que o crescimento era muito limitado. Eu vim de Malicuia aqui pro Rio Grande do Sul, foi ali em meados de 2021, então vejam bem, né? Foram 2 anos quase para conseguir sair do supermercado e começar a trabalhar com design de verdade. E esses freelancers no meio tempo, que só tapavam um buraco ali, né? Era uma renda muito baixinha, mas para quem não tinha despesa nenhuma, era suficiente para existir. E aí eu vim aqui para o Rio Grande do Sul, continuo trabalhando na ADM, para o meu salário foi aumentando muito, bastante, né? Hoje eu consigo viver. Se fosse só do meu salário, eu já conseguiria pagar todas as minhas contas e ter uma vida aí relativamente confortável. Porém, acho que a gente sempre tem que ter um pouco de ambição na vida. E a dica com que fez o meu trabalho ser valorizado lá também, tem iniciativa. Seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que tenha uma visão geral do negócio, dos problemas que podem ser resolvidos, né? E seja disponível para ajudar as pessoas a melhorar o trabalho, a melhorar o jeito que as coisas são feitas. Eu sei que a gente, como funcionário, não tem como ter uma visão de dono, a gente não vai ter todas as responsabilidades, muitas vezes a gente também não quer isso. Porém, a gente tem que pensar na nossa própria realidade, no que a gente quer. Então, eu quero ter um conforto na vida, eu quero receber mais, ganhar mais. Então, eu sinto que eu preciso conquistar esse espaço. E é através de ser uma profissional proativa, ser uma profissional disponível, ser uma pessoa profissional, fazer as coisas certas, com qualidade, bem feitas, ser autorresponsável pelo próprio trabalho e ser autogerenciável ajuda muito nisso, né? São qualidades que eu escuto bastante falarem do meu trabalho e eu me sinto muito feliz de conseguir apresentar isso para a empresa e para onde quer que eu vá, né? Porque eu sei que isso vai abrir muitas portas. Foi através da minha iniciativa também que, em paralelo com o meu trabalho na fábrica, que é a CLT, eu consegui fechar contratos por fora. Então, hoje eu tenho um contrato de consultoria com uma vinícola, né? Também voltada ao design, marca e posicionamento e tudo isso. E também os projetos que eu fiz com outras empresas de produto e que eu ganho royalties. Então, hoje a minha renda toda composta, né, por todos esses elementos já me deu de retorno ali cerca de 12 mil no mês. Então, claro, tem rendas que são flutuantes, né, os royalties, por exemplo. Mas é para dar um norte para vocês que é possível crescer
a renda de forma gradual trabalhando com design. É muito possível. Mas existem essas ressalvas. Eu acho que a gente tem que olhar sempre lugares que dão oportunidade da gente crescer, que trazem retorno não só financeiro, mas de posicionamento, de como profissional, o que você aprendeu naquele lugar, o que você leva dali. E não esquecer também que isso vem na custa de muito trabalho. Hoje eu trabalho muito, assim, final de semana, de tarde, de noite, porque eu quis ganhar mais. Então eu poderia sim ficar só no meu trabalho na fábrica, seria uma vida confortável, mas para mim faz mais sentido eu construir, né, uma vida um pouco mais tranquila agora. Mas isso são metas pessoais. E, claro, no futuro eu planejo melhorar, né, tudo isso, trabalhar um pouco menos. Mas esse é um vídeo para resumir para vocês como que eu comecei a ganhar dinheiro com design e onde que eu tô hoje, com algumas dicas que vocês podem aplicar. Invistam bastante em relacionamento, em conhecer as pessoas, em trocar ideia e ver o que aquela pessoa pode agregar no seu trabalho e você pode agregar no trabalho dela, porque é isso que faz com que a gente consiga se movimentar e fechar contratos e fechar negócios. Seja um profissional bom, entregue coisas com qualidade, seja pontual, seja profissional, seja proativo, e seja responsável pelas suas funções, né? Faça o que está ao seu nome muito bem feito, porque as pessoas se conversam, as pessoas se conhecem, as empresas se conhecem, e tudo isso é de muita valia para você ter boas relações no futuro e ter portas abertas. E por último, não tenha medo de trabalho, faça coisas em paralelo, que não é fácil trabalhar com design, pelo menos na parte de projeto físico, né? Existem talvez outros meios que os caminhos sejam diferentes, mas eu acho que tudo isso, você tendo uma boa base profissional de integridade, dessas qualidades que vão muito além da parte técnica, já ajuda bastante. Bom, se esse vídeo foi útil para você, se você conseguiu aprender alguma coisa nova e você acha que isso pode ajudar na sua profissão, não se esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal. Toda semana a gente fala de design, eu tento ajudar de alguma forma, a gente tem um espaço aqui aberto para trocar ideia, que é super legal, e a gente se vê na semana que vem. Tchau!